Parece que essa Sony está dominando o mercado. Pelo menos esse mercado. Estão bem acomodados? Opa, tá bom. Vai atrapalhar aqui, não? Bom, a gente vai falar um pouco sobre a situação e depois vocês podem entrar com as perguntas que quiserem. Se vocês quiserem gravar depois também, a gente pode gravar. Perfeito. Tá bom? Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, atenderem ao nosso convite, dar essa possibilidade de expressar a nossa avaliação e a nossa opinião sobre o processo de rejeição das contas de 2010 da Prefeitura de Várzea pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal. A minha avaliação é que tanto a avaliação do Tribunal quanto também e principalmente a avaliação da Câmara são fundamentalmente políticas. E que o objetivo fundamental dessa decisão política da Câmara é tentar evitar uma possível candidatura minha, seja a deputado em 2014, seja a prefeito em 2016. A minha avaliação, a única explicação plausível para esse movimento é essa. Até porque não consigo entender porque um processo tão sumário e tão assodado por parte da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Eu andei conversando com vários vereadores e processo muito rápido, extremamente rápido. Um processo que, pelo que a Câmara divulgou, devia ter mais de 2.000 páginas. E os vereadores da comissão julgaram essas 2.000 páginas em pouco tempo e o próprio plenário julgou, não só eu não tive acesso aos autos, eu pedi cópia, a Câmara recusou, pedi a dilação do prazo, a Câmara recusou, e não só eu não tive acesso aos autos, como eu suponho que a maioria, dos vereadores também não teve tempo hábil para se inteirar de todo o processo, dado o volume de material que tinha aparentemente no processo, que eu, como eu disse, não tive acesso, eu não sei nem qual é o volume exato. Quer dizer, eu só tenho uma explicação para isso, que é a vontade política de ter uma votação sumária. Eu até, conversando com alguns vereadores, andei comparando como se dão os ritos e os processos nos próprios tribunais, né? Então, a conta nossa de 2010 chegou à Câmara agora em 2013. O Supremo Tribunal Federal anda às voltas com algumas ações há anos. E depois que o tribunal ainda termina tudo e para dar o voto, cada um dos ministros procura ler tudo, só para proferir um voto, o ministro tem um cuidado muito grande. Eu não vi esse cuidado na Câmara de Várzea. Eu vi uma vontade política muito grande da parte da maioria em fazer um processo sumário, rápido, assodado, desnecessário, cujo objetivo, na minha avaliação, é tentar caçar a possibilidade de eu ser candidato seja em 2014 ou 2016. Nós vamos entrar na Justiça, até porque eu considero que o processo foi, como eu disse, assodado, sumário, extremamente rápido e no qual eu efetivamente não tive direito à defesa, uma vez que eu não tive acesso aos autos, uma vez que não me foi dado tempo para nem acessar os autos e nem proferir qualquer tipo de defesa. Eu considero que mesmo a análise do Tribunal de Contas é uma análise bastante parcial, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão de assessoria técnica da Assembleia Legislativa, ele é formado por políticos indicados pelo governo do Estado e pela Assembleia Legislativa, o governo do Estado de São Paulo, no qual o PSDB está lá há 20 anos, portanto, indicando todos os conselheiros, e não por acaso o conselheiro relator do nosso processo é o mesmo que, por exemplo,
foi o relator do processo da análise das contas de 2004, aqui de Várzea Paulista, e que mesmo a assessoria técnica tendo considerado que as contas não estavam regulares, fez um parecer considerando favorável, um parecer favorável à aceitação das contas. Então eu considero que é uma avaliação fundamentalmente política. E é isso que está em jogo, então, do meu ponto de vista. Por que essa política toda? Porque nós, efetivamente, fizemos um governo de 8 anos na cidade de Várzea Paulista, e com todos os problemas que houve numa cidade com as características específicas de Várzea, houve uma transformação da cidade, que cada uma e cada um de vocês, se acompanhar, pode ver. É só andar pelos bairros, principalmente pela região norte, andar na Cidade Nova, América 1, América 2, América 3, Vila Real, Jardim São Paulo, para ver a mudança que teve nessa cidade, a construção do hospital, que não tinha hospital público, nós temos hospital público, a condição cultural da cidade que a gente conseguiu fazer. Então é isso que faz com que haja um leitmotiv, uma motivação política que leva à rejeição das nossas contas. Acho que é isso. Yasmin, é isso? Claro. Bom, eu estive na última sessão, e o que é legal foi que o senhor teve 2 anos para fazer a defesa, desde 2011 o senhor já conhece esse processo, né? E por esse motivo eles não deram esse prazo a mais para o senhor. Prefeito, só aproveitando, entrando nessa mesma pergunta, o senhor desconhecia todos os apontamentos do Tribunal de Contas, nenhum era de conhecimento do senhor e da sua equipe? Não é todos os processos. Eu conhecia o parecer, fundamentalmente o parecer do relator Robson Marinho, o voto do relator Robson Marinho, o voto aprovado eu conhecia, portanto eu tenho conhecimento de quais são as causas fundamentais, ou seja, qual foi a razão, alegada, as razões alegadas pelo conselheiro relator e pelo Tribunal de Contas para a rejeição das contas, eu tenho conhecimento. O conjunto, ou seja, como é que foi o transcorrer disso na Câmara, qual foi o parecer na Câmara. A Câmara me entregou o parecer contábil, da assessoria contábil da Câmara, e o parecer contábil da Câmara é altamente favorável às nossas contas, porque o parecer da assessoria contábil da Câmara concorda com as alegações que nós dispusemos ao Tribunal de Contas. Agora, o processo inteiro, ou seja, qual foi o parecer jurídico da Câmara, quais foram as razões que levou a Câmara a ter esse entendimento, quais foram os melindres e todos os procedimentos do auto, eu sei a conclusão desse auto, eu sei quais foram as conclusões. Agora, quais foram as razões, quais são os documentos que estão lá no meio, o que se alegou, isso eu não tive acesso. Então, da Câmara, do Tribunal, o senhor teve acesso, que chegou para eles? O Tribunal, durante todo o período que eu fui prefeito, a Prefeitura, porque essas contas se dizem respeito à Prefeitura, a Prefeitura de Várzea Paulista, ou seja, um CNPJ, uma instituição que foi, durante todo esse período, defendida pelos procuradores do município. Inclusive, alguns deles, procuradores efetivos do município, que faziam defesa do município, da Prefeitura, porque as razões que levaram aos problemas apontados pelo Tribunal de Contas, que levaram à rejeição das contas, são problemas da Prefeitura e que a Prefeitura se defendeu. Então, o Eduardo, pessoa física Eduardo, tinha que ter acesso agora, até para poder garantir o meu direito de defesa de todo o processo. E foi fundamentalmente o que levou o tribunal a rejeitar as contas? Bom, o tribunal, no voto final do relator, ele aponta 3 problemas. Começando pelo mais simples, eles dizem que houve a execução fiscal da Prefeitura teve um decréscimo de 1 ponto qualquer coisa por 1,7%. Então, a nossa execução fiscal em 2010 foi 1,7% pior do que 2009, né? O que é altamente explicável, não foi o município de Várzea que aconteceu isso, foi o Brasil,
em frente à crise mundial de 2008, com a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Em 2009, a Europa foi para uma situação dramática na Europa, de desemprego, de queda. O Brasil teve que se reagir a essa recessão em alguns países da Europa, e uma das coisas que o governo federal fez para reagir a essa recessão foi, por exemplo, abaixar o IPI de vários produtos, como móveis, linha branca e automóveis, que tem um reflexo no FPM, porque do FPM 22,5% vem para os municípios. Então, os municípios brasileiros tiveram um problema nesse período. A segunda causa da rejeição é a forma que o Tribunal de Contas fez a conta de Várzea Paulista sobre a aplicação dos recursos do Fundeb. E ele conclui que nosso governo, durante o ano de 2010, aplicou 95, qualquer coisa por cento do recurso do Fundeb, e não 100% como deveria ter aplicado. O próprio parecer contábil da assessoria técnica da Câmara de Várzea Paulista demonstra que a forma de fazer a conta que o tribunal quer impor ao município é impossível, porque eles não aceitam que as contas de 2009 possam ser contabilizadas, nem as contas de 2011 possam ser contabilizadas, então fica um negócio muito difícil a forma como eles fizeram a conta. Então nós entendemos que é uma forma de fazer a conta, sendo a prefeitura, enquanto eu era prefeito, fez todas as justificativas de como é que a gente tinha feito a conta, o tribunal fez a conta de maneira diferente. E a terceira razão é o atraso no pagamento do FUSB, do Fundo de Previdência dos Funcionários, que nós, do ano de 2010 e janeiro de 2011, pagamos uma boa parte do que a prefeitura devia e renegociamos a dívida. E aí a razão pela qual nós estamos devendo para o FUSB é muito simples. Frente ao aperto financeiro das prefeituras em geral e da prefeitura de Várzea em particular, que tem um orçamento muito apertado, que tem o orçamento per capita mais baixo da nossa região, que tem um orçamento per capita que é simplesmente metade do orçamento por habitante que Jundiaí tem, por exemplo. A gente, durante a crise financeira de 2009, 2010, 2011, 2012, e que para os municípios brasileiros não terminou, os municípios brasileiros continuam no aperto. Todo mundo aqui sabe que eu sou presidente da Associação Brasileira de Municípios, tenho conversado direto com o governo sobre isso. Os municípios vivem um aperto. E quando você tem um aperto, a gente procura o que você não vai pagar. E neste caso, nós optamos por não pagar o FUSB, porque é o que é passível de renegociação. Porque não era possível a gente parar de pagar salário ou os direitos dos servidores. Então tinha que parar alguma coisa. E aí nós optamos pelo FUSB, que foi renegociado neste momento exato que nós estamos falando aqui. Está tudo renegociado, até porque o governo federal abriu uma nova maneira, este ano de 2013, que permitiu a renegociação de toda a dívida do Fundo de Previdência, e a Prefeitura fez essa renegociação. Por isso a opção, quando você não tem dinheiro para pagar tudo, você paga o que é mais, que causaria mais prejuízo à população. E esse tipo de ação está dentro da norma jurídica. E se eu não tenho dinheiro para pagar tudo, eu tenho que escolher o que eu vou pagar. E a lógica eu tenho que garantir os serviços públicos da população, e foi isso que o nosso governo tentou garantir nestes anos de muito aperto financeiro, que foi 2009 primeiro, 2010, 11, 12, no nosso governo. O senhor falou bastante de um jogo político para essa rejeição das contas. Nesse jogo político, antes dessa sessão de terça-feira, algum vereador te procurou para, de repente, te alertar sobre isso, de repente, de um possível acordo para que não rejeitasse alguma coisa? Houve uma conversa com esses vereadores ou não? Eu conversei com vários vereadores, perguntando a oposição, a opinião, e, obviamente, para tentar esclarecer o que eu sabia do processo. E a parte que eu tive acesso, como eu disse, que era o voto do relator, principalmente as razões que a Prefeitura teve. Mas senti nesse processo que não havia margem para negociação, para conversa, para explicações
porque as razões não eram exatamente as razões que o tribunal apontava, são outras razões. Porque quando eu pergunto para um vereador, escuta, olha, esse negócio aqui, o que o tribunal está apontando é isso aqui, do FUSB. Nossa, a explicação é essa. Esse do Fundeb, a explicação é essa. E o decréscimo, a explicação é essa. São esses 3 itens. E todos eles por margem pequena. Então a redução é 1,7, se eu não me engano. O FUSB aplicou 95, qualquer coisa nas contas do tribunal. Nas contas que a gente fez é mais de 100%. E do FUSB, que é uma dívida renegociável. Então a gente explica isso para o vereador, perguntei, tá claro? E aí você diz, tá, mas tem um problema. Então as razões reais não são exatamente a concordância, é isso que eu senti no debate com os vereadores, não era a concordância com os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas que os levou a essa decisão. A questão política, vamos cuidar da questão política, porque na Câmara, na terça-feira, nós víamos vários comissionados da Prefeitura com cartazes da atual gestão e várias pessoas ligadas ao atual prefeito e alguns vereadores fazendo, não a sua defesa, mas questionando que havia algumas irregularidades que foram passadas por cima, ou seja, o atual presidente da Câmara, teoricamente, teria passado por cima de algumas questões legais. Vocês vão entrar na justiça relacionado a isso. Mas como você avalia essa questão política? Né? O serviço diz que pode tentar te impossibilitar de concorrer novamente à prefeitura. Mas como você vê esse lado da manipulação para se encher uma Câmara, porque a Câmara nunca esteve tão cheia como naquela semana, dizer que você fugiu do palco, quais você ouviu lá dentro? E por que você não compareceu naquela sessão? É uma das perguntas. Por que você não compareceu e como você viu esse jogo que foi criado na última sessão? Vamos começar pelo fim. Primeiro, assim, eu não podia comparecer a uma sessão para me justificar de um auto, de um processo que eu não tive acesso e que eu não tive tempo hábil para preparar. Vamos lá, do ponto de vista físico, a Câmara, não me encontrando, publicou um edital na sexta-feira retrasada, um edital de sexta-feira, numa sexta-feira, no Jornal de Jundiaí, dizendo que eu tinha 5 dias úteis para fazer a defesa. 5 dias corridos, não 5 dias úteis, pelo contrário, 5 dias corridos, ou seja, o prazo começava a contar num sábado, no qual a Câmara estava fechada. Só na segunda-feira que a Câmara abriu e que eu recebi a resposta de que eu não ia ter direito às cópias. E o meu prazo se encerrava 2 dias depois, na quarta-feira. Na terça-feira eu protocolei um outro pedido de dilação do prazo por 30 dias para que eu pudesse preparar uma resposta condizente. Então não tinha nenhuma condição de, não conhecendo, de não tendo preparado, de não tendo condição física, tempo hábil para preparar uma defesa e ir lá fazer uma defesa. Primeira coisa. Segunda coisa, eu, como não compareci, não vi a mesma coisa que você, vi as fotos dos jornais e vi algumas fotos de alguns Facebook, né? E tive a mesma impressão que você, ou seja, a boa parte dos rostos ali expostos eram conhecidos, ou seja, são pessoas vinculadas ao governo, aos partidos do governo, e o que me chamou a atenção na foto do jornal era duas situações. Uma era que, assim, eram cartazes supostamente espontâneos, que supostamente era a população que estava ali. No entanto, o que eu vi no jornal eram cartazes com a mesma tinta, com a mesma letra, com o mesmo tipo de papel. Oi? Feitos pela mesma pessoa. Uma pessoa se encarregou de fazer. Quem foi? Não. A entrevista é assim, desculpa. Eu sei que tem que fazer a pergunta. Eu estou aqui para responder hoje. Dá para notar que foi feito pela mesma pessoa. Pelo menos pelo que eu vi no jornal, todos os cartazes tinham a mesma letra, a mesma tinta e era o mesmo papel. E as pessoas eram muito conhecidas. Agora, o jurídico da Câmara afirma que a questão de você ter acesso ao processo que estava lá, diz que você deveria ter acesso através do tribunal, que esse seria um documento interno da Câmara e que a Câmara poderia rejeitar as cópias, até porque o volume é grande, etc. Então, isso procede ou não? Juridicamente? Veja só, eu acho que assim, o órgão que está julgando, seja ele quem for, quem está julgando é o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, é a Câmara Municipal, o órgão que está
verificando. Quem tem que ter, o órgão que está julgando alguma coisa, na minha opinião, tem que ter a vontade, inclusive, de conhecer as razões dos dois lados. Porque a justiça se faz não pela pressa. A justiça se faz por conhecer claramente quais são as razões de cada lado. E não foi isso claramente o que nós vimos na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Foi um assodamento, uma vontade de fazer as coisas rapidamente. Eu disse um pouco antes de você chegar, Sandro, que eu suponho que os próprios vereadores não tenham lido, não tenham tido acesso ao conjunto do material, que é uma coisa temerária quando a busca é pela justiça e não por uma razão política, que é o que eu considero que a Câmara fez, que é tentar impedir que eu seja candidato em 2014 a deputado ou em 2016 a prefeito, porque senão não tem tanta pressa. O que interessa para qualquer órgão julgador não é a pressa, é a justiça. O que nós estamos vendo agora no Supremo Tribunal Federal? Que deu uma polêmica e que hoje, inclusive, o ministro Celso de Mello dá uma entrevista de quase uma página para Mônica Bergamo na Folha sobre a pressão da mídia para que ele votasse contra os embargos infringentes, a possibilidade de aceitação dos embargos infringentes. O que nós estamos vendo no Supremo Tribunal Federal é que depois de tudo julgado, ainda aqueles que tiveram uma votação apertada ainda tem um direito a mais, que são os embargos infringentes. Ou seja, porque a busca, e isso o Celso de Mello aponta claramente, a busca não é para resolver rápido, a busca é para garantir justiça. Então, quem quer garantir justiça não se preocupa com isso. Principalmente, Sandro, que o órgão que está julgando, eu tenho que me defender no órgão que está me julgando. Eu me defendi no Tribunal de Contas, a Prefeitura se defendeu no Tribunal de Contas, mas agora na Câmara é o Eduardo que está sendo julgado e as razões da própria Câmara que eu não tive acesso. Então, além do processo do Tribunal de Contas, tem as razões da Câmara, tem o parecer jurídico da Câmara, por exemplo, que eu não vi, que eu não tive acesso, não sei quais as razões jurídicas apontadas no parecer que os vereadores leram, que corroborava a opinião, o voto do Tribunal de Contas do Estado. Esse parecer é temerário, porque é avaliado por políticos, né? Então a política ela deturpa um pouco, né? Porque os interesses são individuais. Então eu não entendo por que vereador votar um processo desse. É lei, mas não... É mais do que isso, Angélica. No parecer, o que a Câmara me forneceu foi o parecer contábil, como eu citei aqui várias vezes. O parecer da assessoria contábil da Câmara concorda com os argumentos que a Prefeitura argumentou no Tribunal de Contas. Ou seja, a própria parecer contábil da assessoria da Câmara, digamos, apesar de não ser conclusivo, o parecer não chega nunca a dizer é assim ou assado, mas a descrição é favorável àquilo que a Prefeitura alegou para o Tribunal de Contas. Agora, o parecer jurídico eu não vi. E é isso que a Angélica falou assim. Aí eu, conversando com os vereadores, como eu já disse numa das respostas aqui, não senti questionamento sobre as coisas em si. Então, eu não vi, não sei se vocês que estavam lá viram as razões. Mais uma questão, Eduardo. Caso o seu recurso seja aceito, uma nova sessão vai ter que ser marcada e você vai ter o tempo hábil para preparar uma defesa. O meu questionamento nessa outra sessão, caso ela aconteça, você vai estar presente? Como é que você pretende encarar na casa vereadora? Vai ter uma população que normalmente deve estar presente? Como é que você está se preparando para isso, para essa possibilidade do reencontro? Nós vamos fazer as coisas como por partes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar na justiça, mostrar que essa sessão não poderia ter acontecido da forma como aconteceu e ver que encaminhamento a própria justiça vai dar. Eu vou atender aquilo que a justiça disser. Se a justiça disser isso que você está falando, ou seja, tem que ter uma nova sessão, eu vou com os procedimentos da justiça. Vou seguir, obviamente, as deliberações do Poder Judiciário, que não é, como eu disse, não é a mesma coisa que o poder político, representado pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Câmara Municipal. Prefeito,
Pode. Então, fala. Como você avalia a posição da bancada do PT, se absteve da votação? O que a bancada do PT, o que eu conversei com o líder da bancada antes e depois da sessão, é que o procedimento foi que a bancada entendeu, tanto quanto eu, que não houve direito de defesa. O que a bancada expôs e procurou ter a aprovação dos demais vereadores é que me desse um prazo para que eu pudesse justificar, e em não tendo isso, a bancada resolveu se abster, porque, digamos, se abster da bancada significa a Câmara não ouviu os dois lados. A Câmara só viu o lado, o parecer, o voto do Tribunal de Contas, o parecer do Tribunal de Contas, o parecer desfavorável à aprovação das contas, e a assessoria da própria Câmara não ouviu o outro lado. E a bancada diz, olha, não dá para votar alguma coisa, não dá para participar de uma votação que tem dois lados e que um lado não teve direito a ser ouvido. E aí a bancada se absteve, a bancada não discutiu, a bancada do PT em nenhum momento nessa sessão discutiu o parecer. A bancada não discutiu o que o tribunal apontou, o que estava nas alegações da assessoria da Câmara, qualquer coisa assim. O que a bancada questionou foi o procedimento que a Câmara estava fazendo e se absteve em atenção à não existência do direito de defesa. E foi estranho, porque são os vereadores com 4 votos ali que não conta, o CEP já estava combinando. E se eles votassem pela não rejeição das contas, como seria isso? Então, o problema é assim, a bancada entendeu que era mais coerente, ao não ter tido o debate real sobre as razões, não ter tido a oportunidade de apresentar as minhas razões, a bancada achou mais coerente se posicionar em relação ao processo do que as contas em si. E o que o Silvio disse, assim, mesmo vereadores com os quais eu conversei e que me disseram, não, você tem toda a razão, realmente o tribunal julga um julgamento político, mesmo esses, por razões, daí eu não sei, suponho que sejam políticas de alinhamento com uma determinada linha política e que levou a votação. Para eu entender, os vereadores eles têm acesso, eles têm uma reunião para discutir as suas contas, ou é o parecer jurídico de cima do grupo jurídico da Câmara que passa para eles? Olha, aí assim, como isso aí transcorreu dentro da Câmara, eu não tenho... Parece que tem uma comissão. Não tenho como acompanhar. É obrigatório passar pela comissão. Se a gente perguntar para um vereador, eles vão saber dizer um item de dentro do processo para a gente... Aí você tem que perguntar para o vereador, né? Uma comissão, Até porque esse processo precisa ter parecer na Comissão de Justiça e Redação e de Finanças. Parece que não teve, não sei. Porque esse parecer, se houve parecer da Comissão de Justiça e Redação, eu não vi. O que eu li foi a ata da reunião da Comissão de Orçamento, o que me enviaram. E se houve análise por outra comissão, eu não vi. Eu não sei como é que foi a reunião e se houve, eu estou supondo, pelo tempo exíguo do procedimento todo na Câmara, que não houve tempo hábil, havendo uma cópia, porque eu estou supondo que se não me forneceram cópia, porque não era possível tirar cópia, eu suponho que na Câmara há uma cópia, e são 11 vereadores. Eu suponho que essa cópia não foi suficiente para que 11 vereadores tivessem acesso aos autos nesse tempo exíguo. E como é que 11 vereadores leram, sei lá quantas páginas tem, porque eu não vi o processo, mas pelo que falaram, mais de 2.000 páginas no processo de alegações de lado a lado, de avaliações de lado a lado. Então, como é que 11 vereadores leram 2.000 páginas em, não sei, 20 dias, um mês? E para ler e entender, precisa ter preparo, né? Na verdade, você abriu dizendo que isso é um jogo político. Então, o que a gente entende é que você está jogando o jogo. Vocês pegaram deficiências nesse jogo, e o partido enxergou isso, porque dentro da comissão de ética tem uma pessoa que é do seu partido, que é o professor... Comissão de Orçamento. Valdemir? O Juarez. Juarez.
né? Ele também se absteve. Eu imagino que deve ter chegado a ele esse relatório, né? E fica claro para mim, então, aí que vocês realmente viram que o adversário cometeu alguma infração e é em cima disso que vocês vão brigar, já que você mesmo afirma isso, também foi passado a nós, o líder da FEPIS, que é o professor Luciano, diz que em momento nenhum eles questionaram o que o Tribunal de Contas está dizendo, e sim exatamente o tempo que não foi dado para que você pudesse ter uma defesa, ou seja, foi julgamento praticamente a revelia, um país que é onde nós vivemos democracia, isso não foi nada alimentado. Você entende isso? É isso. Desse ponto de vista, eu entendo que a bancada foi solidária com o governo, até porque da bancada o próprio Luciano foi secretário de Educação e era secretário de Educação em 2010, o professor Juarez trabalhava na Secretaria de Educação em 2010, a Sueli trabalhava na Secretaria de Educação em 2010 e o Demércio já era vereador em 2010. Aí eu posso mais uma pergunta em cima disso. Na verdade, o governo falou os vereadores, todo mundo aponta que eu partido do presidente da Câmara. Por quê? Aí existe interesse, você acha, da administração em realmente te anular e não deixar que você seja candidato? Você entende que pode haver uma ligação da atual administração com o presidente, porque quem deveria ter dado isso para esse documento é o presidente da Câmara, é ele que responde pela Câmara. As câmaras municipais e os parlamentos brasileiros são bastante presidencialistas. Então, o presidente pode, digamos assim, atuar bastante livremente em várias razões. As razões pelas quais o presidente não deu tempo, não deu cópia, não deixou, não aceitou a alegação da bancada do PT, nem colocou em votação, eu suponho que seja esse. A única razão que eu consigo entender é essa tentativa de impedir que um prefeito que fez uma transformação brutal na cidade de Várzea Paulista, tanto na saúde como na educação, mas principalmente na infraestrutura urbana, que encerrou o aterro sanitário, que transformou o que era um aterro sanitário, que era uma vergonha para a cidade, um motivo de orgulho para a cidade, que um hospital privado, decadente, transformou num hospital público, com bastante condição de atendimento, tudo isso a gente transformou a cidade. E é isso que eu acho que representa para alguém uma ameaça que o Eduardo possa ser candidato a deputado em 2014 ou volte a ser candidato a prefeito em 2016. Prefeito, só para entender um pouquinho, confesso que me deu um nó na cabeça aqui. O senhor apresentou 3 problemas aí do Tribunal de Contas, 3 apontamentos, né? Crescimento do município abaixo, recursos do Fundeb e o atraso do FUNSB. O senhor está na ponta da língua com todas essas defesas. O que de fato faltou para o senhor ter acesso? O que está faltando que eu não... Olha, conversando com alguns vereadores, alguns alegaram que havia outras coisas no processo, como alguns contratos que estavam apartados no processo e que no debate, o que me alegaram foi que no debate político da Câmara Municipal, que é o debate sobre se aceita ou não o parecer do Tribunal de Contas, esses outros elementos que não estavam no relatório, não estavam no voto do relator aprovado pelo Tribunal de Contas, também estavam em debate entre os vereadores. E aí isso eu respondi para esse vereador: olha, eu vou procurar ver e saber para poder te dar um retorno, porque eu tenho que saber o que o tribunal está apontando em relação a um ou outro contrato em particular que você está querendo saber. E a outra é todo o transcorrer da própria Câmara, como eu disse, assim, é básico, não é? Eu só não tive acesso ao parecer jurídico da Câmara. Quer dizer, que base jurídica os vereadores utilizaram para aceitar o parecer do Tribunal de Contas? Porque o parecer que eu vi, técnico da Câmara Municipal, que era o parecer da assessoria contábil, ele era amplamente favorável ao governo da época. Ao que o governo na época alegou. Ou seja, o parecer contábil da Câmara Municipal compreendia, como eu compreendo, que o FUSB era o que a gente poderia que causaria menos prejuízo para a população e que poderia ser renegociado, tanto que foi renegociado em 2011, foi renegociado em 2012 e foi renegociado em 2013. Tá certo? E
o percentual da educação, o percentual do Fundeb, não é o percentual da educação, o percentual do Fundeb, que era a maneira de fazer conta, o parecer contábil, inclusive cita exemplo para justificar que o modo como o Tribunal de Contas fez a conta inviável para a Prefeitura. O exemplo que está no parecer contábil, que é o que eu tive acesso, o próprio parecer diz assim, olha, se eu tenho uma coisa para acontecer em fevereiro na educação, como por exemplo aula de reforço ou a entrega de material escolar ou a entrega de uniforme escolar, em fevereiro do ano. Para que em fevereiro ou março esteja à mão, esse processo tem que acontecer no ano anterior, tá certo? Porque para distribuir material escolar em fevereiro, eu preciso fazer o processo licitatório em dezembro, em novembro, para que as pessoas entreguem em janeiro. Aí o próprio parecer contábil dizia aí, neste caso, para que ano que conta? Conta para o ano que eu fiz a licitação ou conta para o ano que o material foi utilizado? Porque é esse que o Tribunal de Contas, no parecer, pelo menos no que está na parte que eu tive acesso, considera que não pode. Então, considera assim, que o que era 2009 era 2009, então não pode contar como sendo gasto de 2010. E o próprio parecer diz assim, olha, mas como é que faz isso? Como é que faz num processo que é contínuo? Você põe em que ano? Você gastou em 2009 para utilizar em 2010, né? Ou eu fiz a licitação em 2009, portanto eu fiz a reserva, votação orçamentária no ano anterior, mas desembolsei no ano posterior, né? E esse 1,7 é básico, é pequeno, nem é o próprio tribunal diz assim, não era por isso que só, já que apontou duas coisas que o tribunal julgou que são significativas. Então, o parecer jurídico, que supostamente seria diferente, que eu supostamente teria embasado a decisão da Câmara de aceitar o parecer do Tribunal de Contas do Estado, eu não vi. E qual é o processo agora? Você entra na Justiça e esses prazos, como é que decorre? Bom, aí é o caso da Justiça, né? Sim. Nós vamos entrar na Justiça, estamos requerendo a cópia da ata, da gravação da sessão, para poder dizer como é que foi a sessão exatamente, e vamos entrar na Justiça dizendo que essa sessão não poderia ter por dessa forma, e vamos ver o resultado na Justiça. Eduardo, politicamente, essa questão da Câmara atrapalha o quê? Politicamente hoje? Eu acho que não atrapalha nada. Tanto que eu estou aqui 2 dias depois, tranquilo. Por exemplo, minha maior intranquilidade hoje, sabe qual que é, né? É o Corinthians. O resto eu estou tranquilo. Então, assim, por que isso? Porque eu acho que a Justiça vai fazer justiça, tá certo? Espero que a Justiça faça justiça. Não tenho nenhuma intranquilidade, isso não altera nada na política. Eu vou continuar presidente da Associação Brasileira de Municípios, vou continuar dando curso para prefeitos e vereadores pelo Brasil inteiro, vou estar na semana que vem no Congresso Mundial dos prefeitos das cidades e governos locais unidos. Politicamente não muda nada. O que eu estou dizendo é assim, a intenção política da Câmara Municipal de Várzea foi tentar impedir uma possível candidatura minha em 2014 a deputado ou em 2016 a prefeito. Isso não quer ser candidato? Como? Quer ser candidato? Eu não vou dizer eu vou ser ou não, mas é o que eu acho assim, a Câmara tenta impedir que eu possa ter a liberdade de escolher entre ser candidato ou não, porque assim, você sabe, Silvio, que eu milito no PT há 32 anos, que eu sou militante do PT. Eu fui do Executivo Estadual do PT, fui do Diretório Nacional do PT, tenho dado cursos pelo PT para o Brasil afora, estou dando um curso de especialização que o PT organizou agora sobre gestão pública. Então a discussão para mim é sempre no partido, tá certo? Não é uma vontade política do Eduardo, mas o nome do Eduardo é um nome que sempre está colocado pelas pessoas do partido, seja de Várzea, seja da região, seja do estado. Tem prefeito que foi prefeito do interiorzão que me pergunta, você é candidato? Que eu preciso saber. Mas a decisão da Câmara não impede. A intenção é essa, mas não impede. A minha avaliação política, a nossa avaliação política e jurídica é que não impede.
Mas a intenção da Câmara, tanto que o jornal, um dos jornais da região, tem noticiado permanentemente isso. Assim, isso impede que eu seja candidato, caça meus direitos políticos. Nós entendemos que não. Até o momento que for julgado pela justiça. Até o momento que tiver o julgamento na justiça. Se você for condenado, impede sim. Pelo menos nós temos outros políticos aqui que não puderam por conta rejeitadas, né? Então, o nosso entendimento jurídico é que há uma discussão jurídica, portanto, na justiça, de quais são os critérios que tornariam essa votação cabal. Se você recorre e aí o processo corre e chega no momento de você da próxima eleição, que seria em 2014, se até lá não tiver sido julgado, você ainda está apto para ser candidato sem O nosso entendimento jurídico é esse. Questão sobre a representação com base na decisão da Câmara. Não pede, Eduardo. Não pede o PT agora. Você apoia alguém, candidato a presidente? Olha só, eu não vou discutir o TED aqui, posso até discutir, mas assim, minha grande questão, eu acho que, para mim, o mote da minha ação política é que o PT é uma força política importantíssima no país, no estado de São Paulo e Várzea Paulista em particular. É uma força política com base eleitoral, com base social, no campo da esquerda deste país e aqui nessa cidade, e que a minha busca é que nós temos que, na medida do possível, na medida do impossível para mim, unificar o PT, porque é isso que traz a força do partido. O que eu quero mais, e tenho discutido com todos os companheiros e companheiras, é unificar o PT. O PT unido em Várzea Paulista é um PT muito forte e é a força política talvez isoladamente maior da cidade. Tanto que mesmo a gente tendo perdido a eleição para o Executivo, é a maior bancada da Câmara. O dobro da bancada do partido do prefeito, a bancada do PT. Então é um partido que tem presença social, presença eleitoral, teve uma votação que todo mundo acompanhou com todas as dificuldades. O candidato do PT teve 30% dos votos na cidade. Então o PT é uma força política fundamental, significativa e importante. E a minha luta é para preservar essa força. E a força vai ser preservada na medida em que nós conseguimos, na medida possível, unificar o PT e colocar os interesses e o projeto do partido acima dos interesses, dos projetos, das pessoas, dos indivíduos, que é o que eu acabei de dizer para o Silvio, que eu posso ou não ser candidato, depende do debate no meu partido, na cidade, na região, no estado. E quando eu falo com o ministro Padilha, por exemplo, ele fala, nossa, tem que ser candidato. O PEG vai ser importante. O PEG vai ser muito importante. Tem três tendências. Uma com comércio, que é semeado pelo governo. Todo mundo sabe disso. Ninguém consegue esconder isso. Outra com a Sueli, com o Juarez e com o Luciano, que sabe direito, mas não tem candidato para ser o presidente do diretório. E um que não tem diretor aí envolvido e quer ser oposição. Gente, só antes do Eduardo concluir, aí a gente já completou quase uma hora de coletiva, a gente precisa finalizar, tá bom? Então, se você quiser fazer suas considerações finais. Então, sim, Silvio, eu acho que assim, eu posso dizer o que eu entendo. O PT tem sido... O PT em Várzea Paulista é uma força muito importante. O PT aqui, em 82, na primeira eleição do PT participou, lançou o candidato, como lançou em poucas cidades do Brasil. O PT vem crescendo, em 2004, com vários aliados, chega ao governo. Em 2008 é reeleito, nós fomos reeleitos com mais votos do que nós fomos eleitos em 2004. E o PT representa, na minha opinião, a oposição legítima e necessária na cidade de Várzea Paulista. Essa é a minha posição, que eu vou manter e discutir dentro do diretório. Eu não ouvi, não vi ninguém dizer que quer participar do governo, mas eu entendo que a posição do PT na Câmara, na sociedade, no diretório, é uma posição de que nós temos a obrigação de fazer oposição, que nós apresentamos um projeto político,
que foi derrotado. A população resolveu ter outro projeto político no governo. O PT deve, na minha opinião, fazer a oposição, fazer a fiscalização e se apresentar como uma alternativa em 2016, o mais forte possível. E para finalizar, então, os próximos passos são você entrar na justiça e aguardar o processo. Certo? Eu confio. O que é? Não vai falar nada? Finaliza então. Então eu queria de novo agradecer a presença de cada uma e cada um de vocês, agradecer aceitarem o convite e vir até aqui para ouvir um lado da história que não foi ouvido pelos vereadores. Eu insisto que assim, como a gente tem feito no PT há muito tempo atrás e continua isso, a luta continua, porque a luta nossa, minha em particular, nesses 33 anos de PT, é pela transformação da sociedade brasileira, que a gente tem operado no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, uma mudança significativa do Brasil, a diminuição da desigualdade social, com democracia, com uma política externa que a presidenta Dilma apresentou na ONU, e que mesmo os detratores da presidenta, mesmo aqueles e aquelas que são contrários à presidente, tiveram que reconhecer a altivez da presidenta na Assembleia da ONU e a baixa, digamos, cordialidade por parte do governo norte-americano, que não estava presente na hora que a presidenta Dilma falou. Então é isso que é o PT que eu milito, é esse o PT que eu conheço, é esse o PT que eu construo há 33 anos. Então, para mim, assim, a participação aqui no Pé de Várzea é mais um processo. No PT já teve tudo, já sempre foi assim. O PT é o primeiro partido de esquerda do mundo a admitir o direito de tendência. As tendências são organizadas, formalizadas no PT. Então, obrigado e a luta continua.